Ei, artesão, me conta aqui, como você foi chamado para essa vida de artesão? Quem te influenciou? Vem de família? Nasceu da vontade própria? Você mudou de vida, mudou tudo para viver do artesanato? Me conta aí. Me conta como é que você convive com os outros artesãos. Me conta se você faz diferença na vida dos artesãos. Vem, hoje a conversa é essa. Vamos entender um pouco desse chamado. Fechou? Deu. Esse assunto é interessante e a gente vai dividir ele em 5 partes, né? Para a gente entender qual é a nossa natureza, de onde vem essa vontade. Eu tenho uma amiga no Vale de Jequitinhonha, chama Joana, e ela me falou um dia: Pianete, cuidado, porque isso vicia, e vicia mesmo. Esse conselho da Joana eu dou para algumas pessoas que estão iniciando, que estão começando a participar de feira. Eu aviso: olha, cuidado que isso vicia, vê se é isso mesmo que você quer de sua vida. E acaba sendo, né? Vamos agora conversar sério. Para quem não conhece, esse é o Papo de Artesão. É uma conversa de artesão para artesão com assuntos interessantes, tá? Eu sou Guti Pianete, uma liderança nacional do artesanato, e eu estou aqui para conversar com você. Hoje somos nós dois. Vamos nos entender, faça pergunta, questione, me conte um pouco da sua vida de artesão. Para te falar a verdade, eu tinha preparado outro tema, mas essa semana que passou eu fui para Ipatinga, né? E Ipatinga confesso que é uma região que eu visito pouco, né? Conheço a Olívia lá da Associação Matizes há muitos anos, mas eu convivo pouco com a turma. E eu tive o prazer, né, de conhecer algumas mulheres que fazem diferença na vida das pessoas. E eu me questionei, qual foi o chamado que essas mulheres teve para se dedicarem tanto, né? Qual foi a motivação? Porque realmente elas fazem diferença na vida de muita gente ali. E resolvi falar, meio de improviso, meio sem estudo disso, né? Hoje eu vou falar mais com sentimento, com a impressão que eu tive e com a gratidão de conviver com pessoas tão especiais. Essas pessoas especiais eu chamo de lideranças. São pessoas com um olhar diferenciado, são pessoas com entendimento do que é ser humano e são pessoas engajadas em melhorar a qualidade de vida de muita gente. Mas são grandes desafios, porque na verdade muitas dessas pessoas trabalham sozinhas. Muitas dessas pessoas carregam consigo o peso da responsabilidade do fazer, porque elas fazem muitas das vezes muito mais do que é o necessário. Isso é uma doação de amor, isso é um chamado, né, de garra, um chamado de exemplo, um chamado de transformação. O que eu pude observar é que várias pessoas, né, têm a iniciativa, atuam, fazem, sacrificam e realizam, né? Só que elas não têm ainda o direcionamento de um projeto, né? Elas não têm o projeto que eu falo, projeto de liderança, porque são líderes, né? Então, a gente tem que começar a formar uma rede para que essa liderança converse com outras lideranças, divida suas dificuldades, suas dores e ao mesmo tempo escute, né? Eu já tive esse problema, eu resolvi assim, isso já aconteceu comigo, e trocando ideia e fortalecendo a rede entre si. Eu acho que nos falta em Minas Gerais somos mais fechados, acanhados, somos mais tímidos, somos mais reservados.
E esse paradigma a gente tem que quebrar como liderança. A gente tem que fazer trocas, a gente tem que ser generoso com o compartilhamento, né, das nossas experiências com outras lideranças. Existem vários níveis de lideranças, e depois a gente pode falar, né, e vários tipos de liderança. Mas o que importa no momento é essa emoção, sabe? É chegar e ver que as pessoas estão fazendo, ver que pessoas estão transformando vida. Isso me emocionou. Uma coisa que me chamou a atenção também é essa visão de futuro. É esse médio prazo. São pessoas de boa vontade, são líderes de boa vontade, líderes de garra, mas fica meio perdido, vai apagando incêndio, né? Vai apagando incêndio dia a dia, vai realizando, vai conquistando aqui, mas não tem um grande propósito. Eu acho que o artesão mineiro ele deve pensar num grande propósito. Ele deve pensar no fortalecimento do artesanato mineiro, no fortalecimento das associações, na união. Caiu o microfone. Na união, deixa eu arrumar aqui. Na união, né? Na união de uma categoria, né? Eu vou apresentar em breve uma nova instituição que está chegando em Minas Gerais, que vai fazer a diferença para os mineiros, sabe? Porque a gente está já em fase de registro dessa instituição. Hoje, por exemplo, eu tive a 50 quilômetros de Belo Horizonte fechando uma parceria importante, né? Em termos de qualificação do empreendedorismo do artesanato mineiro. A gente vai atender pessoas que ninguém olha, artesãos que não chegam aos grandes polos por falta de oportunidade, né? Então eu, como uma liderança nacional, eu estou formando redes, eu estou formando parceiros, né? A gente já tem 3 parcerias importantes, que em breve a gente vai começar a discutir sobre isso, sobre essa nova instituição que daqui um mês e pouquinho já está registrada. Aí a gente pode falar com mais propriedade, né? Mas eu chamo a atenção de você, artesão. Procure uma associação. Veja se está fortalecida, se a papelada está em dia, né? E escreva que eu moro na cidade tal, minha associação tem esse problema, minha associação está ok. Vamos nos organizar, tá? Eu sei que o nosso maior dificuldade, o nosso maior gargalo é comercialização. E a gente vai focar nisso. A nossa instituição ela vai focar no empreendedorismo, na comercialização, no trabalho e renda do artesão. E isso é coisa séria. E isso é o legado que eu quero deixar, para falar a verdade. Sabe? Eu tenho orgulho de ser artesão. Eu tenho orgulho de acordar domingo, 4 horas da manhã, todo domingo, com chuva ou com sol. Sabe? Porque eu já fui chamado uma vez. E hoje eu vivo o meu chamado. E te convido a viver o seu chamado. Vem comigo que a gente precisa conversar muito sobre isso. Escreve aí sobre você, sobre sua liderança, sobre sua vontade de fazer alguma coisa pelos artesãos. Me conta que é importante para mim saber, tá? Eu quero te ajudar, eu quero te dar a mão, eu quero caminhar junto com você. E quem me conhece sabe que eu faço isso. Hoje, mesmo com toda a dificuldade econômica que a gente vive, né, que a gente sabe que a situação do país é uma situação delicada economicamente, politicamente, que a gente vive, né, uma situação de insegurança, a verdade é essa, né, de esperança, mas de insegurança. Mas se a gente comparar a vida do artesão com 10 anos atrás, com 15 anos atrás, com 20 anos atrás, a gente vai ver que a gente conseguiu evoluir, né? Hoje a gente é reconhecido como profissão, hoje a gente tem editais que nos levam às grandes feiras, hoje a gente tem um espaço e uma parceria, né,
com algumas instituições como Sebrae, Governo de Minas, Governo Federal, os outros estados também têm seus coordenadores. E faça a ressalva aqui, alguns estados têm problemas com os seus faça a ressalva aqui que alguns estados têm problemas com seus coordenadores. Aí já entra a gente como instituição, a CONARTE Brasil, que é uma confederação nacional, a gente já também está intervindo nisso, procurando entender as duas partes e promover o diálogo, né? Mas voltando aqui, há 10, 20 anos atrás, a gente vivia grandes dificuldades até para a participação de feiras, né? Então, aos poucos, a gente está conquistando espaço. Aos poucos, a gente está conquistando uma visibilidade. O governo está enxergando o artesanato como negócio. Nós estamos deixando de ser amador para ser reconhecidamente profissionais. E isso aumenta a nossa responsabilidade. Isso aumenta a nossa obrigação de uma feitura melhor, de uma qualidade melhor, de um acabamento melhor, de uma embalagem melhor. Mas principalmente, isso nos obriga a mudar de postura. Nós temos que nos qualificar como artesãos, como empreendedores, como planejadores de nossas vidas e de vidas de nossos parceiros. Porque a gente sabe que a gente vive num mundo que muitos dos nossos colegas são muito humildes, simples e precisam da nossa mão, da nossa ajuda, do nosso incentivo. E é bacana porque, vou falar a verdade, a maioria da turma de artesão é tudo gente especial. E mais que especial, são gente honestas, são gente de boa índole, são gente que mesmo com problema tem um sorriso para te dar. Isso é ser artesão de verdade. Existem algumas lideranças que eu tenho que bater palma, porque são as minhas mestras, os meus mestres, são exemplos, são pessoas que me ensinam muito, né? Eu posso citar aqui Rosália, da cidade de Lagoa Santa, a Graça, nossa presidente da confederação, Mestre Vânia de Alagoas, né? Lilian de Minas Gerais, que é da cidade de Unai, e que fez uma grande luta para ter o ponto da sua associação assegurado. E essa menina lutou, guerreira, né? Temos um grande exemplo, que é uma grande articuladora, que é a Rosa Lopes, do sul de Minas, conhecida como Rosa Artesã. Temos inúmeras lideranças que dedicam sua vida às outras pessoas, né? E eu dedico aqui a minha homenagem, o meu orgulho de conviver com essas pessoas especiais. Existem muitas outras, né? E peço perdão porque não dá para citar todas. Mas eu gostaria, né, que todas essas pessoas fossem mais valorizadas pela sua comunidade, pelos seus gestores, né, e principalmente pelos seus artesãos, porque não é fácil. Não é fácil dar cara a tapa, não é fácil acordar mais cedo para ir arrumar uma feira, não é fácil, né, subir em cima de uma mesa para pintar a parede da associação para que ela fique bonita, sabe? Eu já vi isso tudo. Então eu parabenizo aqui as grandes lideranças de Minas Gerais e do Brasil, né? Liderança é um assunto sério, né? Liderança existem muitas. E propósitos também. A gente tem que estar atento às nossas lideranças e o propósito das nossas lideranças. Isso é importante, né? Mas todos tiveram uma hora na sua vida o chamado para o artesanato, o chamado para transformar a vida de pessoas. E isso é importante. Então me conta, você conhece alguma liderança? Você conhece pessoas
que realmente vivem para os outros artesãos? Existem sim. Eu quero saber aí na sua região quais são as lideranças, ou se você é a liderança. Me conta aí, vem. Eu gostaria muito de saber. Falar de artesanato noroeste, né? Na região noroeste, artesanato é tudo de bom. Ser presidente de associação e poder estar nesse comando e levando essa associação à frente é tudo de bom, né? Pena que vem os obstáculos, mas os obstáculos a gente vence com a força e a garra. É isso, gente. 1, 2, 3, fechou. Todas as ações que a gente vai fazer, elas são lentas. Se você vai programar uma feira na sua cidade, a gente encontra diversas dificuldades. É alvará, é barraca, é autorização, é custo, né? Então as lutas são grandes, o tempo às vezes estica e o apoio que a gente encontra, né, são poucos comparado às nossas dificuldades. Isso é importante a gente conseguir enxergar e se unir às nossas lideranças para que facilitem as coisas e encurtem esse tempo. As nossas necessidades como artesãos são grandes, mas muitas vezes a gente não tem atitude, a gente não ajuda as lideranças, né? E se torna um fardo para todo mundo, para você que está esperando e para quem está realizando, né? Então é importante que a gente consiga, né, nos conectar, nos ajudar e nos atentar, porque somos um, né? E quando a gente é um só, a gente se fortalece e tem voz. Uma das habilidades que geralmente quem é chamado a ser liderança tem é a habilidade de conversar com pessoas difíceis. Em todos os lugares existem pessoas difíceis. Pessoas difíceis é muito diferente de pessoas ruins, pessoas de mau caráter, pessoas tóxicas, né? Pessoas difíceis são aquelas que às vezes a primeira palavra que fala são um não. Aquelas pessoas que é mais fechada, aquelas pessoas mais negativas. Mas isso não significa que ela está contra você. Isso não significa que ela está contra as ideias. Isso significa que ela tem medo. Isso significa que ela tem um monte de escudo, né? Então a liderança ela tem que estar preparada para saber disso. Existem métodos, né? Existem treinamentos que a gente consegue identificar e contornar isso e deixar mais confortável essas conversas, essas atitudes. É uma preparação, né, para quebrar barreiras. Então eu chamo a atenção aqui das lideranças e mesmo de quem não são as lideranças, de se atentarem aos outros, de prestar atenção nas pessoas difíceis. Não é sair batendo no sentido de revidar o não, de revidar a cara fechada, de revidar a negativa. É ter a paciência e a visão estratégica de entender qual que é o medo dessa pessoa e trazer ela para o seu lado. Porque muitas das vezes são essas pessoas difíceis que são as mais engajadas, que são as mais ativas, que têm as melhores ideias. Então a gente tem que estar atento a essa oportunidade quando a gente acha uma pessoa difícil no meio do caminho, né? Gente, como é meio de improviso, né? Eu estou falando com emoção ainda da viagem lá de Ipatinga, né? E uma coisa que eu notei é que a gente precisa cultivar bons hábitos. O artesão ele precisa aprender a fazer reunião, ele precisa se reunir com a periodicidade maior, né? Que seja de 15 dias, seja uma vez por mês, seja uma vez por semana.
ele precisa saber que a reunião não é um falando, né? Existe uma troca e que essa reunião pode ser com chá, com biscoito, com café, descontraída, mas tem que ter pauta, tem que ter objetivo, tem que ter sonhos, tem que ter planejamento, tem que ter um autoquestionamento do que foi feito, tem que ter uma crítica positiva de como melhorar, tem que ter uma busca, né, de como a gente se conectar com as outras cidades, os outros grupos, e cultivar esses bons hábitos só vai nos fortalecendo e cada vez mais a gente vai absorvendo essa plenitude de ser artesão. E a gente vai criando, no final das contas, vai resultar em mais oportunidades. Isso é importante. Resumindo, a gente tem que entender que o grande desafio é dar esse propósito comum para todo mundo, né? É dar essa plenitude a todos. E a gente realmente se transformar numa grande família de artesãos. A gente se conectar, né? Formar redes, formar grandes reuniões, formar fóruns, formar conversa, tá? Então eu te convido, vem conversar comigo, isso é importante. Vem fazer parte do meu time. Vamos juntos crescer, vamos juntos aprender um com o outro, vamos juntos nos qualificar, vamos juntos ter um propósito. Um abraço a todos, muito obrigado.